Aleluia. Sofonias capítulo 3, versículo 1. Deus abençoe esse pessoal aqui. Diz assim o texto: ai da cidade rebelde, impura e opressora. Versículo 2, lê comigo no telão aqui, ó. Não ouve a ninguém, não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima de Deus, não se aproxima do seu Senhor. Diga amém. Queridos, eu quero falar nessa manhã com vocês sobre o tema volte a ouvir o Senhor. Diga comigo assim: eu preciso voltar a ouvir o Senhor. Queridos, esse sermão de hoje, ele nasceu de um momento que eu tive com Deus no meu dia de ontem, e analisando alguns fatos e analisando algumas coisas que a gente vem percebendo durante esses dias, o Senhor falou comigo nesse texto de Sofonias, capítulo 3, sobre a nação de Israel, sobre mais precisamente Jerusalém. Desculpa. E esse texto que a gente leu é uma palavra de aviso que Deus ele dá para a cidade de Jerusalém, mais precisamente para os judeus. Obrigado, filho. Então, eu quero que você preste muita atenção. Eu quero hoje pregar de maneira muito sucinta e também branda, para que essa palavra possa penetrar no teu coração. Você não pode brincar na lama esperando que não se suje. Não tem como a gente brincar na sujeira do mundo e depois que a gente terminar essa brincadeira, a gente olhar e falar: nossa, mas eu estou sujo. Eu estou contaminado com essa sujeira. Se você se jogar na sujeira, você vai se sujar. Isso é um fato. A gente pode ver pelas nossas crianças, não é? Se ela entra na brincadeira, não é isso? Ela se suja. Então você vai se sujar se você se jogar na sujeira. Isso é um fato. E é isso que Deus está ensinando nesse versículo que a gente leu. Nesse texto de Sofonias, capítulo 3, Deus disse para Jerusalém que Jerusalém havia se tornado imunda e contaminada. Diga comigo: imunda e contaminada. Então, o que levou aos judeus se tornarem uma nação imunda e contaminada? As ações que eles tiveram, as decisões que eles tomaram, que levaram eles direto para aquela sujeira, direto para aquela imundícia. E eles permitiram aquilo na sua vida. Agora a pergunta é: como que eles se tornaram, sendo o povo que Deus escolheu, um povo imundo, um povo impuro? Eu queria pedir para quem estiver na mesa ali, você vai abrir para mim Jeremias capítulo 5. E eu preciso de toda a sua atenção para esse texto, porque Sofonias, ele profetizou no tempo de Jeremias. Em Jeremias capítulo 5, nós vamos ler 13 versículos. Eu preciso que todos prestem atenção aqui no telão. Abre para mim Jeremias 5, versículo 1. E nós vamos ver aqui qual era a situação de Jerusalém para que Sofonias fosse usado com as palavras que a gente leu em Sofonias capítulo 3, versículo 1. Olha só, Deus está falando de uma cidade e Ele está se referindo ao seu povo. Amém? Então preste atenção, nós vamos ler com calma e você acompanha a leitura por gentileza. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem.
Procurem nas suas praças para ver se pode encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então Deus está falando, procura. Se você encontrar no meio dessa cidade uma pessoa que busque fazer o que é certo, que busque a verdade e que seja honesto, eu vou poupar a cidade, para você ver como se encontrava Jerusalém. Ou seja, a cidade seria poupada se tivesse um justo. Versículo 2: embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Versículo 3: Senhor, não é fidelidade o que os teus olhos procuram? Tu o feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotado, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram se arrepender. Versículo 4: pensei, esses são apenas pobres e ignorantes. Olha só, não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Por isso, um leão da floresta os atacará, um lobo da estepe os arrasará. Um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades para despedaçar qualquer pessoa que dela sair, porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Por que deveria eu perdoar-lhes isso? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram um adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões, bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do seu próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta ao Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Vão por entre suas vinhas, destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído, declara o Senhor. Mentiram acerca do Senhor, dizendo, Ele não vai fazer nada. Nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos a espada ou a fome. Os profetas não passam de vento e a palavra não está neles. Por isso aconteça com eles o que eles dizem. E você diga graças a Deus. Irmão, que texto poderoso. Só que realmente quando eu me deparei com isso me assustou muito. Porque a gente vê um povo que Deus decidiu trazer para perto, decidiu limpar as suas feridas, mas esse povo, como diz o profeta Jeremias, ele recusou a correção. O texto chega a dizer, Marcelino, que o povo endureceu o seu coração como uma rocha, para não ouvir a voz de Deus. Então o Senhor, no texto de Sofonias, ele faz uma queixa contra o povo. E eu quero trazer hoje aqui para você e para mim um alerta, de que a gente não incorra nesse mesmo erro. Foram 4 acusações que Deus fez contra Jerusalém. E aí a gente vai ver que eles fizeram 4 coisas. Quantas coisas? Que os levaram à imundícia, que os levaram a se tornarem impuros, que os levaram
a viver uma vida depravada. E a primeira coisa que Jerusalém fez foi não obedecer à voz do Senhor. Preste atenção nisso. Versículo 2, a parte A: não ouvem a ninguém. Se lembra que a gente leu? Ai da cidade impura e opressora, não ouve a ninguém. Diga comigo: não ouve a ninguém. O primeiro perigo de alguém se tornar uma pessoa depravada, uma pessoa impura, é a pessoa que não ouve ninguém. Deus está falando: vocês só estão nessa situação que vocês estão porque vocês não ouvem ninguém. Não tem uma voz que penetra os ouvidos de vocês e que te faça reconhecer a situação que você está. Então a desobediência dos judeus levaram eles até a sujeira. Você não pode esperar fazer o certo quando você não está obedecendo a voz de Deus na sua vida. Olhe para mim, não tem como você andar de maneira correta se você não está ouvindo a voz de Deus. Eu não posso esperar que a minha vida esteja santificada, que a minha vida esteja pura, que a minha vida esteja reta diante de Deus, se eu não ouço. Então, a primeira queixa do Senhor é: vocês são um povo que não ouve ninguém. Agora, a pergunta que eu te faço nessa manhã: qual é a voz de Deus? A sua palavra. Essa é a voz de Deus. Então, como eu posso esperar ter uma vida correta, íntegra, limpa, se eu não ouço a voz de Deus? E Deus está dizendo: vocês não ouvem ninguém. Ô bispo, o que é a voz de Deus? Diga: a palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia, a voz de Deus é a pregação do homem de Deus. Toda vez que você vem na quarta, que você vem no domingo, que você vem na segunda-feira, que você se assenta para ouvir o ministro do Senhor falando da palavra dele, você está dizendo para Deus: Senhor, eu estou ouvindo o que o Senhor está falando. Eu não quero viver na sujeira. Então é a pregação do homem de Deus. Se você não gosta da pregação ou de ler a palavra de Deus, é porque a sujeira do mundo fez com que você despreze a voz de Deus. E são as duas coisas que as pessoas têm maior dificuldade hoje, que é o quê? Se concentrar na hora da palavra e ler a Bíblia. Você pode parar para ver. Eu não falo isso aqui para você com um tom de acusação, mas muito provavelmente você não teve tempo essa semana para pegar na Bíblia. E Jesus, ele diz: vós estáis limpos pela palavra. O que te limpa não é vir para o culto. O que te limpa não é dar dízimo e oferta. O que te limpa não é ser amigo do pastor. O que te limpa não é ter um casamento que você não tem briga. O que te limpa não é ter as contas estar pagas. Tem pessoa que está vivendo enganada, pensando assim: não, está tudo bem. Aparentemente o bispo está sem problema. Não, você é limpo pela palavra. Não existe um outro caminho. Então, quando eu estou longe da palavra, automaticamente eu estou sujo, na sujeira do mundo. Porque a palavra de Deus é o que nos purifica. A palavra de Deus é o que nos limpa. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, e você que gosta de fazer anotações, anote isso: a recompensa do pecado é mais pecado. E a recompensa da obediência, diga para mim assim: qual é a recompensa da obediência? É poder para continuar obedecendo. Então a recompensa do pecado, diga, é mais pecado. Agora, a recompensa da obediência é poder para obedecer novamente. Eu consigo obedecer de novo. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão: guarde isso no seu coração. Essa é uma frase de um grande avivalista chamado Sproul, R.C. Sproul. Depois você pode ver livros dele, conteúdos lá no Google, na internet. A principal mentira de Satanás é te dizer que a obediência jamais trará felicidade.
E na verdade, quando Deus nos chama a ser obediente, é para a liberdade que Ele nos chama. Então não tem como eu pensar em viver uma vida que agrade a Deus sem ouvir a voz de Deus, sem contato com a palavra de Deus, sem ouvir os homens de Deus. Ah, bispo, mas eu estou ferido. Olha, as pessoas elas mentem, elas enganam. Sim, porque são pessoas imperfeitas carregando uma mensagem perfeita. A vida de quem prega é importante, mas mais importante é a mensagem que ele carrega. Então não importa se você se feriu na igreja A, na igreja B, com o irmão A, com o irmão B, com o irmão C, porque o irmão assim, assim, assado. Não, tudo bem, ele é ser humano e nós estamos fadados a fracassar, a falhar, a errar, mas a mensagem com certeza ela continua intacta. Agora é interessante, Deus está falando assim: vocês não ouvem ninguém. Mas eu nunca vi uma pessoa desprezar Deus quando Deus fala com ela sem essa pessoa estar suja, quando a pessoa está buscando a presença de Deus. Então quando a gente está sujo, quando a gente está na sujeira, quando a gente está contaminado com as coisas desse mundo, a gente se sente desconfortável quando a gente ouve Deus falar com a gente através da palavra, por meio da pregação, porque a gente está no meio da sujeira. Preste atenção, o desconforto de você ouvir a palavra de Deus para te tirar da sujeira desse mundo é a mesma que uma criança que está brincando no meio da lama quando o pai chama ele para de volta para casa. Qual é a reação da criança? Qual é a reação da criança? A Emily está lá brincando no quintal lá, né? Aquilo é tudo cimento, né? Tudo acimentado. Mas ela está toda suja brincando. Ela gosta de slime, massinha, gosta dessas coisas, né? Ele gosta também, o Heitor? Gosta dessas coisas? Aí tem que comer, né? Eles lembram de comer? Não lembram. Os pais passam mais mal do que eles, não é verdade? Só quem tem filho aqui sabe. O Márcio e a Val aí, logo, aí, eita glória. Olha a cara dela. Você vai pegar a criança lá, Heitor, vem comer. O que você arruma? Uma tremenda de uma confusão. Porque a criança quer continuar o quê? Ele fica com fome, sim ou não? Ele fica com sono brincando? Sim. É muitas vezes eu e você. Deus está falando assim: meu filho, eu preciso te tirar do meio dessa sujeira. É hora... Ai meu Deus, posso falar isso aqui? É hora de tomar banho, é hora de se alimentar, é hora de pôr a casa. Chega, não tem nada nesse mundo para você, não tem nada na internet mais para você, não tem mais nada aí onde você está. Sai de onde você está e você fica fazendo birra. Não, mas eu não quero, Senhor. Eu não quero, eu quero continuar aqui, eu quero continuar no adultério, eu quero continuar na mentira, eu quero continuar na pornografia, eu quero continuar na prostituição, eu quero continuar na mentira. Está gostoso aqui, Senhor. Deus está falando assim: meu filho, sai daí, vem para cá para eu te limpar. Então quando que eu gosto de ouvir a palavra de Deus? Quando eu estou limpo. Faz sentido isso para você? Por que eu não tenho prazer nas coisas de Deus? Porque cada vez mais o mundo me contamina. Então quando eu me limpar dessa sujeira, quando eu estiver limpo dessa sujeira, me limpar não, mas quando eu estiver limpo dessa sujeira, eu vou passar a ouvir a palavra de Deus com mais alegria no meu interior, porque aquilo não vai me ofender, aquilo vai me limpar cada vez mais. Amém? Então por que quando você corrige o sábio, ele cresce? Porque o sábio não se ofende com a correção, ele entende que aquilo é para a melhoria dele. Então quando você identifica maturidade e sabedoria numa pessoa, quando você corrige aquela pessoa e aquela pessoa aprende com a correção, ela não fica de birra. Até porque quem fica com birra quando é corrigido é criança, sim ou não? Isso aqui é muito poderoso, posso falar isso aqui? A evidência de uma fé salvadora não consiste em quanto você crê, mas em como você se comporta.
Porque na quarta-feira aqui nós não falamos de uma fé de conquista, sim ou não? Nós não falamos de uma fé de viver milagres, só que aqui agora eu estou falando de uma fé de salvação. A fé salvadora, ela não tem a ver com o que você crê, ela tem a ver com como se você se porta. A maneira que você se comporta diz se você é salvo. A maneira como você lida com o pecado diz se você tem o temor a Deus. Então, a evidência da fé salvadora não consiste em quanto você crê. Aí eu creio demais. Isso não quer dizer nada. Diga assim, mas em como eu me porto. Então, o melhor critério para medir a vida espiritual de alguém não é os êxtases que ela tem, mas é a obediência. Você é um cristão maduro? Você é um cristão que cresceu na fé? Isso não vai ser medido pelos êxtases que você tem aqui dentro, pelo tanto que você pula, pelo tanto que você adora, pelo tanto que você canta, pelo tanto que você toca, mas isso vai ser medido pelo tanto que você obedece. Isso vai ser medido pela maneira como você lida com a voz de Deus. Então a primeira queixa de Deus que eu e você precisamos evitar, Ele diz assim: vocês não ouvem ninguém. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: quem você tem ouvido? Quem é a pessoa que olha nos teus olhos, Rafael, e diz assim: cara, você está errado, você precisa mudar? Até porque contato com a palavra acaba sendo raso. As frequências nos cultos, uma vez vem, outra vez não. Então eu preciso ouvir uma voz, até porque a voz que eu ouço determina o meu futuro. A voz que eu decido ouvir, ela vai determinar o meu futuro. Então o Senhor está falando assim, ó: vocês não ouvem ninguém. É a primeira acusação. Então, se eu quero me livrar da sujeira desse mundo, eu preciso entender uma coisa: eu preciso começar a ouvir alguém. Eu preciso começar a ouvir alguém. Por isso que você vê, querido, as coisas de Deus, elas caminham em harmonia. Por isso que você tem um pastor, por isso que você tem um líder, por isso que você, marido, tem esposa, por isso que a esposa tem marido. E quantos casamentos não dão certo porque o marido não ouve a esposa não ouve o marido, o casal não ouve um pastor. Comece, querido, a analisar as pessoas que estão mais próximas dos pastores da igreja, da liderança. São pessoas que estão sendo constantemente corrigidas, são pessoas que estão sendo constantemente orientadas, são pessoas que estão sendo constantemente discipuladas, e são pessoas que estão tendo resultados. Por quê? Porque uma das coisas que Deus mais ama em alguém é a pessoa que tem humildade para ouvir. Então diga, o que é a palavra de Deus? Nós aprendemos essa manhã, o que é a palavra de Deus? O que é ouvir a Deus? É ouvir a sua palavra. Então você ouve a palavra de Deus quando você ouve um homem de Deus pregando, quando você lê a Bíblia. Então você precisa, querido, nessa manhã, com todo o seu coração, voltar a ouvir. Diga, voltar a ouvir a Deus. A segunda coisa que tornou Jerusalém imunda e contaminada: primeiro, eles não ouviram a voz de Deus. Segundo, está lá no versículo 2 também, na parte B: vocês não ouvem ninguém, vírgula, e ele diz, não aceitam correção. Então esse é o processo. Porque automaticamente, quando uma pessoa ela não gosta de ouvir ninguém, ela não gosta do quê? De ser corrigida. Então, olha isso, querido. Deus enviou os profetas para profetizar contra eles. E muitas vezes a palavra, quando ela vem dura para você, não é para te ferir, é para te corrigir. Olhe para mim, até porque quem é pai aqui sabe muito bem, um pai não bate num filho para matar, ele bate no filho para quê? Ele bate no filho para quê? Quem já precisou dar uns tapas no filho aqui? Quem já precisou? Já precisou? É 2 filhas que você tem, não é isso? Agora eu, como pai de menina, quando a gente precisa bater no filho, dói mais na criança ou na gente?
É assim que Deus olha para você quando tem que te corrigir. Porque a correção, embora ela pareça causar sofrimento, ela nos traz um bem. Porque ela nos tira do erro. Por isso que a Bíblia vai dizer, não tire a vara de correção do teu filho, porque o pai que ama, corrige. E quando está falando de vara, está falando de bater. Agora quando eu falo bater, não é espancar. Eu apanhei de havaiana, quem já apanhou de chinela aqui? Não, eu estou começando aqui só. Eu já apanhei de chinelo, já apanhei de cinta. Quem apanhou de cinta? Meu irmão, ele já está rindo porque pensa num camarada que cacetou. Minha mãe pegou esse aí. Eu já apanhamos, lembra, evangelista? Mangueira de chuveiro, mangueirinha de chuveiro, aquilo é o cão, irmão. Nós já apanhamos, olha ele rindo aqui, está lembrando, né, da surra, né? Nós já apanhamos, eu não sei se dessa aqui você vai lembrar, com galho de romã. Irmão, aquilo é o cão assoviando na tua pele, irmão. Galho de romã, aquilo não quebra, irmão. Nós já apanhamos já de... que mais? O que você já apanhou, irmão, que é inusitado? Fale aí. Fio de fé, irmão, de misericórdia. Mas aqui, ó, tá aqui, ó, não morreu. Vassoura, aí ó, vai aparecendo, né? Vassoura, tomou vassourada, quem mais? O Esquelho nunca apanhou, né, Esquelho? Tá quietinho ali, né? Você não apanhava não, né? Dona Vera não pegava você não, né, filho? Bate a mão pesada, né? Pelo pescoço, aí ó. Cada pai vai dando o seu jeito. Cada pai vai dando o seu jeito. Agora, a correção, ela dói mais em quem corrige do que naquele que é corrigido. Escute isso, irmão. Deus enviou os profetas para Jerusalém, mas eles rejeitaram a mensagem do profeta, eles não aceitaram a correção, e muitas vezes eles prenderam o profeta e matavam os seus profetas. Lembra quando Jesus ele chora sobre Jerusalém? Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que recusou seus profetas e matou eles muitas vezes. Ou seja, era uma nação impenitente. Jerusalém não aceitava a correção. Deus ele está dizendo assim: vocês só estão vivendo a vida que estão vivendo por não aceitar a correção. Escute o que eu vou dizer para você. Uma das posições mais perigosas em que você pode se colocar é de nunca receber correção, é de nunca ser corrigido. O marido, ele tem que ter humildade para ouvir a esposa. Não porque a esposa manda no marido, ou não porque o marido mande na esposa, mas é porque eu preciso entender que eu não sou Deus de mim mesmo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você não é Deus de você mesmo. Você não é Deus de si mesmo. Você não governa a si mesmo. Você precisa ter alguém para falar ao teu coração. Então a questão não é que a bispa mande em mim ou que eu mande a bispa, mas quando eu disser, ela precisa ouvir. Eu vou falar: olha, você está errada. Quando ela disser: olha, você é bispo, você é isso, você é aquilo, mas ó, vem cá, meu amor, você está errado. Eu preciso ter pessoas que falem ao meu coração. Eu preciso ter pessoas que me corrijam. Até porque, irmão, todos em algum ponto têm que ser corrigidos, porque todos ainda somos pecadores. Em alguma área eu preciso ser corrigido. Eu não estou aqui dizendo para vocês que eu estou livre de correção, não. É claro que segundo o ministério que eu vivo hoje, eu me esforço talvez muito mais que muitos de vocês, para errar muito menos. Mas eu não estou livre de falhas, e eu preciso de alguém para me corrigir. Diga comigo, aquele que obedece sinceramente, se esforça para obedecer totalmente. Ou seja, se eu tenho um coração sincero para obedecer, eu vou me esforçar para obedecer totalmente. E isso é poderoso. Então a pessoa é obediente não é só quando ela obedece fazendo aquilo que ela quer fazer, mas quando ela faz o que tem que ser feito. Amém? Então quando você despreza e você rejeita a correção de Deus,
quando você despreza, quando você rejeita a correção que Deus envia no seu caminho, através de uma autoridade ou através da pregação do homem de Deus, você rapidamente se vê sujo com as coisas desse mundo. Porque é assim, irmão. Quando você precisar ser corrigido, Deus ele vai usar geralmente uma das pessoas mais próximas de você, geralmente a tua esposa, geralmente a teu marido. Eu preciso estar atento a isso. Ele vai enviar um profeta, ele vai usar a autoridade espiritual, a vida do meu pastor, alguém. Então eu não posso, querido, tem pessoas que fogem da igreja, não é porque elas não gostam de Deus, é porque elas odeiam ser corrigidas. Elas odeiam ser corrigidas. Essas pessoas, elas não querem que um pastor diga para ela como é que elas têm que viver. E na verdade esse pastor, ele não dá pitaco na vida de ninguém, obviamente. O pastor não diz como você tem que viver, mas ele te ensina os preceitos que a Bíblia orienta e ordena. Então o problema, querido, é esse, é a gente muitas vezes não querer ser corrigido. Quando eu rejeito a pregação, às vezes, irmão, você não quer ouvir o teu pastor falar, mas você põe uma pregação, você põe um louvor, e aí Deus está insistindo com você, Ele está querendo te corrigir através daquilo, e você precisa estar sensível para aquilo. Você precisa ter humildade para ser corrigido, irmão. Você não sabe de tudo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você não sabe de tudo. Então por isso que a frase que nós falamos lá atrás, ela faz sentido. O melhor critério para medir uma vida espiritual não é os êxtases da pessoa, mas é a obediência. Quanto mais essa pessoa se coloca num caminho de obediência a Deus, mais essa pessoa você vê como uma pessoa aprovada por Deus. Porque obedecer não é fácil. A Bíblia não é difícil de entender, diga aleluia por isso. A Bíblia é difícil de obedecer. Tem uma frase de Charles Spurgeon que eu acho muito bacana. Essa frase diz o seguinte: a espada da justiça de Deus não nos ameaça mais, mas a vara da correção do Pai ainda está em uso. Ou seja, a partir do momento que eu creio, a espada da justiça já não está mais sobre mim, diga ufa. Mas a vara da correção está sempre presente. Lembra do Salmo 23? O teu cajado e a tua vara me consolam. Por que me consolam? Porque me trazem correção. Eu preciso ser corrigido, diga, eu preciso ser corrigido. Então a primeira acusação, a primeira queixa de Deus contra aquele povo: vocês não ouvem ninguém, vocês não aceitam correção. E o terceiro, que tornou aquele povo imundo e contaminado, ele diz assim: vocês não ouvem ninguém, não aceitam correção e vocês não confiam no Senhor. Então confiar em qualquer coisa, ou confiar em qualquer pessoa que não seja Deus, fará com que eu seja manchado por aquele em quem eu confio. Eles não estavam ouvindo a Deus, eles não estavam aceitando a correção de Deus. Automaticamente, se eu não ouço essa pessoa, se eu não sou corrigido por ela, isso quer dizer o quê? Que eu não confio nessa pessoa. Isso aqui é muito poderoso. Então o povo não confiava. A gente tem visto essa polarização, principalmente nos dias de hoje, e por isso que a política agora ela quer arrumar uma terceira via. E para você que não entende muito, o que seria essa terceira via? Um nome como João Amoedo, um nome como Sérgio Moro, que não vai ser nem extrema direita como Bolsonaro, nem extrema esquerda como Lula, e vai ser uma terceira via, vai ser alguém ali do centro, que também estão cotando o nome de João Dória, Sérgio Moro, João Amoedo. E aí a gente vê essa polarização política acontecendo, e tem pessoas que estão dizendo assim, ó: se o Bolsonaro perder, acabou. Sim ou não? Tem gente que diz isso. Se o Bolsonaro ganhar, acabou. Porque tem gente aqui que de repente não gosta do Lula, mas também não deve gostar do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é assim, né? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, odeia.
aí tem pessoa que está esperando uma terceira via. Agora a pergunta que eu faço para você nessa manhã: e você está esperando o quê? Você está confiando em quem? A sua confiança não pode estar no governo. A tua confiança não pode estar em político. A tua confiança não pode estar no teu salário. A tua confiança não pode estar no teu emprego. A tua confiança tem que estar no Senhor. Mas por que, bispo, eu não consigo confiar em Deus? Bispo, por que eu não consigo ser dizimista? Por que eu não consigo ser ofertante? Por que eu não consigo ser alguém que crê no momento da crise? Porque você não ouve e não é corrigido por Ele. Aí a sua confiança fica debilitada. Agora, quando eu estou constantemente o ouvindo e sendo corrigido por Ele, é fácil confiar. Diga, é fácil confiar. Então não adianta você querer confiar no governo, colocando, querido, a expectativa da economia acima da sua confiança em Deus. Não é o governo que vai suprir sua necessidade, não é o Bolsa Família, não é o auxílio emergencial, não é a tua renda no final do mês, mas é o Senhor que vai cuidar da tua vida. Amém? Eu não posso confiar em educadores mundanos, irmão, em educadores seculares, em vez de confiar em Deus. Eu não posso esperar que esses pensamentos filosóficos e ímpios e mundanos não manchem o meu processo de pensamentos e valores. Principalmente você que estuda, você que faz faculdade, você que faz curso. Eu me lembro do meu primeiro semestre na faculdade, eu fiquei vislumbrado com a convivência acadêmica. A filosofia do saber, do conhecer. Eu não posso esperar que isso me afete. É claro que isso vai me afetar. Então eu não posso colocar minha confiança nos estudos. Guarde essa frase, diga assim comigo: 1 grama de fé é mais precioso que 1 quilo de conhecimento. Amém? Então Deus deve ser o único que você confia. Eu não posso colocar minha confiança naquilo que eu tenho. Irmão, essa pandemia ela veio para ensinar a gente tanta coisa, sim ou não? Tanta gente que estava por baixo está onde hoje? Está por cima. E tanta gente que estava por cima está onde? Por baixo. Tanta gente com viagem marcada teve que cancelar. Tanta gente com dinheiro, com planos, com projetos. O que aconteceu? Veio tudo por água abaixo. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles renovam suas forças. Você pode parar para ver. Pode parar para ver. Você, em algum momento, já deu uma desanimada, já deu uma esfriada? Quem já se esfriou na fé, já se afastou alguma vez? Ah, bispo, já deu uma afastadinha, aquela deslizada. Não pode parar para ver. A gente vai, a gente se afasta, a gente se esfria. Mas, irmão, quando você deita a cabecinha no travesseiro, lá no fundo da tua alma, o Espírito Santo ele fala assim: meu filho, não tem para onde você ir. Não tem. Não tem. Eu lembro que quando a gente trabalhava no Brás, quem já trabalhou no Brás assim ou no centro? No centro. Só tem uma piada que diz assim: quem bebe da água do Brás nunca mais fica sem ir lá. Mas eles tiraram isso do quê? Da Bíblia. Porque o que a Bíblia diz? Ele fala: aquele que bebe da água da fonte da vida nunca mais terá sede. Então, meu caro, você que está aqui essa manhã, você precisa colocar a tua confiança nele. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não tem mais para onde a gente ir. Diga para essa pessoa assim, olhando nos olhos dela, diga para ela assim, ó, é daqui para a eternidade. Aponta o dedo para ela assim, ó, diga para ela assim: o mundo não tem mais nada para você. Eu preciso colocar minha vida diante de Deus. Diga comigo: um prazer momentâneo. Então eu não posso, querido, colocar minha confiança. Por isso que nós temos falado aqui nas quartas-feiras, você precisa treinar suas decisões, para você não viver escravo das suas vontades. Isso aqui é muito forte. Diga assim: eu preciso, coloque a mão na cabeça e diga assim: eu preciso treinar minhas decisões, para não ser escravo
das minhas vontades. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já estou indo para o 4º mês praticando atividade física todos os dias. Todos os dias. Eu já estou conseguindo correr 2,5 km, irmão. Olha só que bênção. Quando eu comecei a praticar esteira, eu não conseguia correr 300 metros. Correr 300 metros. Trote, eu não estou falando correr São Silvestre, não, maratona. Trotezinho. Hoje eu consigo correr 2,5 km. Hoje eu consigo dizer não para alguns alimentos. Mas eu precisei treinar minhas decisões para não ser escravo das minhas vontades. Porque, irmão, comer doce é bom. Comer pizza é bom. Hambúrguer é bom. Besteira é bom, né? Lasanha. Aquele filezinho de frango, a parmegiana, maravilhoso, com aquele queijo em cima. Aquele molho maravilhoso. Mas eu não posso ser escravo das minhas vontades. Eu preciso treinar minhas decisões. Agora pega essa chave aqui, ó. Tudo que te faz mal te traz benefício imediato. Agora, tudo que vai te fazer bem, o resultado é demorado. Dieta, você sente na hora? Não. Alimentação saudável, você sente na hora? Não. Agora, e comer um pote de sorvete? Você tem um prazer momentâneo. Pode parar para perceber. Tudo que te traz um prazer momentâneo, ficar no celular, videogame, internet, filme, série, é tudo prazer momentâneo, que me trazem danos futuros. E aquilo que me faz bem não me traz prazer. Fazer esteira, academia, alimentação saudável, aquilo não me traz prazer. Por isso que eu preciso treinar minhas decisões, para aprender que eu não posso só trazer prazer para o meu corpo, eu tenho que dar trabalho para o meu corpo também. Levantar cedo. Não, tem gente que gosta de descansar um pouquinho mais, sim ou não? Mas quando você dorme um pouquinho mais, como é que você termina o dia? Você já fica o dia meio preguiçoso, sim ou não? Irmão, levantar cedo é meio ruinzinho, não é? Mas como é que você fica depois que você desperta? Você vai para cima. Então eu preciso treinar as minhas decisões. Eu preciso ser forte nas decisões, porque aí eu não caio nos meus desejos, nas minhas vontades. Isso aqui é forte, amém? Então diga assim, ó, o único que eu posso confiar é no meu Senhor. Então quando você confia em Deus, os seus valores, eles passam a ser diferentes. Os seus pensamentos passam a ser diferentes. Você vai refletir os valores de Deus. Eu me lembro quando eu fui tomar a vacina. Eu falei, aqui hoje tem menos pessoas, eu posso falar. Eu estava correndo de tomar aquela Coronavac lá. Eu não sei porquê. Acho que é porque a gente fica vendo notícia na TV, né? A gente fica com esse pensamento besta. Na verdade eu falei, se eu tomar uma Pfizer é top de linha, né? Porque a Pfizer a gente ouve dizer que é bom. Aí, irmão, eu sassariquei aqui pelo menos uns 4 postos, irmão. Fui no posto ali, no posto daqui, e não estava uma fila. E eu estava meio cismado de tomar também. Eu falei, se eu tomar aquela AstraZeneca lá, porque a minha esposa tomou, minha mãe tomou, um pessoal que eu conheço tomou, e deu reação. Irmão, eu sou meio mole assim, eu não gosto de ficar doente, sabe? Aí eu estava naquele dilema dentro do carro, minha esposa do lado, e ela já estava impaciente. Aí a minha filha falou assim, ô pai, você não fala que tem que ser tudo ou nada? Então você tem que tomar logo esse negócio aí, vamos para casa. Eu falei, Ela falou assim, pai, vai na fé. Aí ela fez assim com o bracinho, ó, vai na fé. Ai, irmão, eu comecei a rir dentro do carro. Ela falou assim, pai, é tudo ou nada. Quando a gente, querido, confia em Deus, a nossa vida reflete. Diga aleluia por isso. A minha vida reflete. Eu quero te fazer uma pergunta, será que a tua vida reflete uma vida de confiança em Deus? Quando o problema vem, quando a crise vem, essa pandemia, você mais teve medo ou você mais usou a tua fé? Para a gente poder encerrar. A quarta acusação, a quarta queixa de Deus contra aquele povo. No versículo 2, ele diz, vocês não ouvem ninguém, não aceitam correção, não confiam em Deus e nem se aproximam do seu Deus.
O que tornou aquele povo imundo, contaminado, bispo? Não ouvir, não ser corrigido, não confiar em Deus e não se aproximar. A pergunta que eu quero te fazer, escute isso. Skeilo, sobe aqui, filho, por favor. Isso. Vem cá. O João Paulo já vai pegar o baixo. Fica aqui, ó. Fica aqui. Isso. Vem para cá, esquerda, à minha esquerda. Diga aqui comigo. Deus. Só quem está vivo e vai para o céu agora. Demônio. Vem para cá. Aí ele, meu pai. É só uma ilustração, presbítero. Isso é uma benção. Cheiroso o homem. Está sozinho porque é exigente. Quem é esse? Demônio. Deus. Automaticamente, se eu dou um passo para Deus, para perto de Deus, eu estou um passo longe de quem? E se eu dou um passo para longe de Deus, automaticamente eu estou aonde? Perto de quem? Então, escute isso, meu amigo, minha amiga. Ô bispo, porque tem gente que se engana. Ô bispo, eu amo a Deus, eu só estou um pouco afastadinho, mas eu continuo amando. Não tem problema. Oh, mas eu amo tanto a Deus, mas eu estou longe dele. Eu estou perto de quem? Quando você se dá conta, você está perto dele. Porque para se aproximar dele, não precisa você querer buscá-lo, basta você se afastar de quem? Para você estar perto do tinhoso, você não precisa buscar ele, basta você estar longe de Deus. Se você não está se aproximando de Deus, você está se aproximando de quem, meu amigo? Se você não está se aproximando de Deus, eu te pergunto, de quem você está se aproximando? Obrigado aos meninos. De quem você está se aproximando? Ou você está se aproximando de Deus, ou você está se aproximando do mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz maligno. Ele vai te seduzindo. Não tem meio termo. Bispo, o que o senhor quer dizer? Se eu estou distante de Deus, eu estou perto do mundo, eu estou perto do inimigo. Então, quanto mais perto você se aproxima de Deus, mais longe você vai ficar das coisas desse mundo, da sujeira do mundo, da lama do pecado. Por isso que eu preciso sempre estar buscando a Deus. Eu preciso treinar minhas decisões. Irmão, eu não venho para o culto quando eu sinto. Eu venho para o culto porque é questão de sobrevivência. Eu preciso me aproximar das coisas de Deus, mesmo sem vontade, mesmo sem querer. Deixa eu dizer uma coisa para você. É a mesma coisa alguém que está fazendo uma atividade física. Ela faz porque tem vontade. Eu não conheço ninguém que levanta às 5 da manhã e diz: eu vou caminhar lá no parque, eu vou correr no bosque. Só não vai. Ela faz aquilo por quê? Porque ela sabe que lá na frente ela não vai ter um infarto, lá na frente ela não vai ter um derrame, lá na frente ela não vai morrer. Sim ou não? Ô bispo, por que eu estou todo dia na igreja? Porque eu sou puxa-saco do pastor, desculpa a expressão vulgar aqui. Por que você está todo dia na igreja lá? Não, porque eu sei que futuramente isso vai me fazer bem. Agora eu não quero, agora eu não sinto, agora eu não desejo, agora eu não tenho vontade, mas lá na frente a conta vai fechar, e eu sei que o Senhor da minha alma vai mudar a minha história, vai me dar mais fome, vai me dar mais sede, Ele vai me purificar, Ele vai me limpar e vai me fazer um vaso novo. Então eu preciso me aproximar de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se distancia da sujeira do mundo. Não tem como. Quanto mais você se afasta de Deus, mais fundo você vai entrar na pilha de sujeira, na injustiça e nas coisas vis desse mundo. Então eu quero aqui encerrar. E antes de você se colocar de pé, eu quero te fazer uma pergunta. Será que você está sujo por brincar com essa sujeira do mundo? Quero te fazer um convite. Não importa aquilo que você precisa deixar, o Senhor está te chamando hoje a voltar a ouvir a voz dele. Eu
primeiro passo que você precisa dar nessa manhã é se colocar disponível na mão dele. Falar: Senhor, eu quero ser corrigido, eu quero ser orientado, eu quero ser ensinado por Ti, eu quero buscar a Tua presença. Porque quando eu dou um passo em direção a Deus, não é que Ele dá um passo em direção a mim. Quando eu dou um passo em direção a Deus, eu deixo um passo para trás aquele quem eu estava servindo. Eu deixo um passo, o mundo para trás. Então se esforce nessa manhã para dar pelo menos um passo em direção a Deus. Se você não consegue dar um passo, pelo menos estenda a sua mão em direção a Ele, e você já vai estar um pouquinho mais distante das coisas desse mundo. Se coloque de pé, eu quero orar com você.